Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs na fé. A luta não tá fácil. O levante nem se fala. Mas o adversário quer me amedrontar, quer deixar acuada, né? Uma coisa eu digo, se eu parar de pregar, eu creio que para mim não vai faltar nada. Porque o meu alimento, o meu pastor, o meu protetor, o meu juiz, o meu advogado se chama Jesus Cristo. E a palavra que eu trago agora à tarde está em Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Naqueles dias, havendo grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenha compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Jesus, que é o pastor, né? Ele evangelizava, mas ele se preocupava, né, com as pessoas. Aleluia, glória a Deus. E se o deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Às vezes a gente está em um deserto. A gente está gritando e ninguém está ouvindo, não. Pelo contrário, só tem pessoas para julgar, para nos condenar. Uma coisa eu digo, julgamento humano não aceito, só do Pai, Criador de todas as coisas, porque se cada um de nós se olhar no espelho, cada um de nós tem um argueiro que tem que tirar, para depois tirar dos irmãos. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tem? E disseram: 7. Ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, tendo dado graças a Deus, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também um poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante deles. Comeram, saciaram-se dos pedaços que sobrejearam e levantaram 7 alcafas. E os que comeram eram 4.000 e despediu-os. O fermento dos fariseus. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Damátua. Saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que tentasse um sinal ao céu. Tinha acabado de ver a multiplicação de pães e peixes, eles ainda queriam mais sinais. Nós, miserável e pecador, né, não faz as coisas conforme Deus ordena e nós exigimos as bênçãos, não. Para a gente ter as bênçãos do Senhor, em primeiro lugar, parar de cuidar da vida alheia, parar de falar mal, parar de levantar calúnia, mentiras, porque a Deus tudo vê. Nós fazemos fora da vista de Deus ou dos homens, mas de Deus não. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede sinais esta geração? Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Deixando-o, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão no barco, e não tinha consigo senão um pão. Ordenou, dizendo: olhai e guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: por que não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que razoai que não tens pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tens ainda no vosso coração endurecido. Muitos não recebem sua cura, não recebem as suas bênçãos, porque o coração ainda está amarrado no passado, o coração é ruim, nem ajuda, ainda atrapalha quem ajuda. Tendo olhos não vê, tendo ouvido e não ouve, e não vós lembrais? Tendo olhos não vê,
tendo ouvido não ouve, não vós lembrais, quando partiu 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quanto alcova cheia de pedaços levantaste? Disseram 7. E ele disse, como não entendeis ainda? A cura de um cego de Betsaida. Chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogou que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse, vejo um homem, pois o vejo como um ave que anda. Depois tornou pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando fitamente, ficou estabelecido e já via de longe, distantemente a todos. Mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Saiu Jesus e o seu discípulo para a aldeia de Cearea e de Felipe. Num caminho perguntou ao seu discípulo, dizendo, quem diz o homem que sou eu? Ele responderam, João Batista, outro Elias, mas outro um dos profetas. E ele lhe diz, mas vós quem dizeis quem eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Demonstrou-o para que a ninguém disseste aquilo dele. Começou a ensiná-lo que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou um parte e começou a repreendê-lo. Quer dizer, o servo do Senhor, porque eu tenho acompanhado, a Bíblia na Record, que todos que é chamado, eles enfrentam luta, eles não têm vida fácil, passam fome, tem necessidade de tudo e ainda às vezes vai para um deserto que nada acha a não ser o poder de Deus. Mas ele virando, se olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Muitos errados, muitos faz coisa errada e quer julgar o seu irmão. Julga a si próprio, porque a salvação é individual. Só Deus pode dar o galardão e a recompensa e a salvação a cada um que quiser se converter dos seus maus caminhos. Cada um deve levar a sua própria cruz. Às vezes a gente pega fardo das pessoas que nem o próprio da gente está conseguindo carregar. Mas vamos nós orar e descansar no Senhor. Salmos 40. Descansai no Senhor. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Hoje meu coração é contrito a Deus. Pode meu adversário me machucar, me magoar, me ofender, blasfemar. O importante é eu e Deus, a minha consciência com Deus. Há 9 anos que eu estou aqui na minha pequenez, na minha humildade. Não peço nada para ninguém para compartilhar os meus vídeos. Se for do querer e da vontade de cada um, que transmite e compartilha com seus irmãos. Agradeço àqueles que têm a humildade de compartilhar, porque nós temos que ganhar alma. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, Deus já me concedeu 5.500 almas que eu tenho orado. E o meu compromisso é com o Criador de todas as coisas. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida e perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangélico, esse salvará. Ninguém me dá credibilidade, sou louca, sou invocada, não tenho bens materiais, nem emprego. Mas eu creio que o Senhor vai preparar um. Porque eu já trabalho para o Senhor Jesus. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus,
o meu patrão se chama Deus, Criador de todas as coisas. Ele sim pode comandar tudo e a todos. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Muitos querem ganhar muitas pessoas, mas a sua alma mesmo já está perdida. Porque quem entra no meio de pessoas corruptas, pessoas que defraudam seus irmãos, pessoas que usam de esperteza com seus irmãos, acha que vai fugir do castigo do Pai? Não vai não, porque o Senhor tem visto, tem olhado e tem justiça, né, para dar a cada um. Porquanto qualquer que entre essa geração adultera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vê na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Graças a Deus eu tenho amor. Eu posso não ser perfeita, como eu tenho falado para os irmãos. Sou pecadora, sim. Sou miserável, sim. Toda hora nós erramos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.